Sob a proteção de Deus, dou por aberta a 61ª sessão ordinária da Câmara Legislativa, datada de 1º de 8 de 2006. Há expediente sobre a mesa. Solicito ao nobre deputado Wilson Lima, primeiro secretário dessa Casa Legislativa, que faça a leitura dos mesmos. Da 23ª sessão extraordinária de 4 de julho de 2006. Ata da 24ª sessão extraordinária de 4 de julho de 2006. Senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata. Vossa Excelência dê por lida e aprovada. As presentes atas. Dou como lida e aprovadas atas lidas pelo primeiro secretário dessa mesa. Mensagem 270 da senhora governadora do Distrito Federal, 2006. Mensagem 271 de 2006 da senhora governadora. Mensagem 270 de 2006 da senhora governadora de 2006. Mensagem 274 da senhora governadora no ano 2006. Mensagem 275 de 2006 da senhora governadora. Mensagem 276 da senhora governadora. Mensagem 277 da senhora governadora, também do ano de 2006. Mensagem 278 de 2006 da senhora governadora do Distrito Federal. Mensagem 279 da senhora governadora do Distrito Federal. Mensagem 280 de 2006 da senhora governadora do Distrito Federal. Mensagem 281 da senhora governadora do Distrito Federal. Mensagem 282 da senhora governadora do Distrito Federal. Mensagem 283 da senhora governadora do Distrito Federal. Mensagem 284 de 2006 da senhora governadora do Distrito Federal. Mensagem 285 da senhora governadora do Distrito Federal do ano de 2006. Mensagem 295 de 2006 da senhora governadora do Distrito Federal. Mensagem 296 de 2006 da senhora governadora do Distrito Federal. Mensagem 297 de 2006 da senhora governadora do Distrito Federal. Mensagem número 303, Brasília, 1º de agosto de 2006. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, tenho levado a honra de comunicar a Vossa Excelência que o governo do Distrito Federal, objetivando dar sequência à gestão democrática desenvolvida no âmbito da administração local, passará a contar com nova liderança da Casa Legislativa. A partir da presente data, ficam indicadas para conduzir a importante missão de líder do governo a excelentíssima senhora deputada Everise Long, do PMDB. Desta forma, manifesto meus agradecimentos ao excelentíssimo deputado Edmar Pereira pela forma como apresentou a missão de líder do governo. Nessa oportunidade, renovo a Vossa Excelência e seus ilustres pares protestos de estima e consideração com os votos de sucesso na condução dos trabalhos à frente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Maria de Lourdes Abadia, governadora do DF. Projeto de lei dos deputados Edmar Pereira, do senhor deputado Edmar Pereira, institui o Distrito Federal com a denominação de capital do civismo, cria a Semana da Pátria no Distrito Federal e dá outras providências. Não. Projeto de lei do deputado Edmar Pirineus reconhece a festa do Lei de Braslândia como um evento oficial do DF. Indicação deputado Edmar Pirineus. Indicação deputado Edmar Pirineus. Indicação deputado Edmar Pirineus. Indicação do senhor deputado Edmar Pirineus. Indicação deputado Edmar Pirineus. Indicação deputado
Chico Leite. Indicação, deputado Chico Leite. Indicação, deputado Chico Leite. Indicação, deputado Chico Leite. Indicação, deputado Chico Leite. Indicação, deputado Chico Leite. Indicação, deputado Chico Leite. Indicação, deputado Chico Leite. Indicação, deputado Leonardo Prudente. Indicação, deputado Leonardo Prudente. Deputada, projeto de lei, deputada Ecocai, que dispõe sobre a ampliação de critérios diferenciados pelos operadores de serviço de telefonia móvel celular em operação no DF, na cobrança de serviço que especifique da outras providências. Projeto de lei, deputada Érica Cocai, que dispõe sobre a ampliação das provas elaboradas em língua portuguesa, não língua brasileira de sinais, Libras, nos concursos públicos e exames vestibulares que especifique da outras providências. Projeto de lei, deputada Érica Cocai, que altera o inciso 2º do artigo, não, inciso 7º do artigo 4º da lei 7431, de 17 de dezembro de 85, que instituiu no Distrito Federal o imposto sobre propriedade de veículos automotores e da outras providências. O 85 não tinha Câmara. Indicação deputada Érica Cocai, indicação deputada Érica Cocai, indicação deputada Adriana Pedrosa, indicação deputada Adriana Pedrosa, indicação deputada Adriana Pedrosa, projeto de lei deputado Benício Tavares, que assegura às pessoas portadoras de deficiência do Distrito Federal concessão de desconto de ingresso para eventos artísticos, culturais e desportivos no âmbito do DF. Projeto de lei deputado distrital Chico Floresta, cria o parque de uso múltiplo Gama Ponte de terra na região administrativa do Gama e da outras providências. Projeto de decreto legislativo da deputada Everise Long, com 7 títulos de cidadão da Brasília, a senhora Nilceia Machado. Projeto de lei da deputada Everise Long, dispõe sobre o atendimento aos escritórios cadastrados no cadastro geral da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, da Habitação e das outras providências. Dispõe sobre atendimento aos inscritos. É esse, presidente, sobre a mesa. Não havendo mais expediente sobre a mesa, suspendo a sessão por 10 minutos, convocando todos os parlamentares para uma reunião na sala denominada Cafezinho. Já foi determinado o seu esvaziamento. Tá bom. A nos assessorar no trabalho de direção. Emagreci 14 quilos. Os líderes, tá? Bem, conforme a reunião que acabou de se encerrar no cafezinho, vamos abrir para o comunicado de líderes, em seguida encerraremos a presente sessão. Convido o deputado Peniel Pacheco a fazer uso da palavra. Vamos. Vai. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu desejo, neste momento do comunicado de líderes, trazer perante esta egrégia casa a minha preocupação no que se refere às decisões que estão sendo exaradas pelo Tribunal Regional Eleitoral no que concerne ao processo eleitoral a ocorrer no dia 1º de outubro. O Congresso Nacional, como é do conhecimento de todos, decidiu acabar com a verticalização numa sessão votada, numa decisão votada em plenário que não respeitou o princípio da anualidade.
Acredito que todos os deputados, naquela ocasião, verificaram que a possibilidade do fim da verticalização, que poderia facilitar o processo eleitoral no nosso país, acabou não acontecendo porque futuramente, numa decisão em que considerou o desrespeito ao princípio da anualidade, o fim da verticalização não valeria para as eleições do dia 1º de outubro deste ano. Ora, o princípio da anualidade, ele deve ser estendido a qualquer mudança que possa imprimir um ritmo diferenciado no processo eleitoral. Por exemplo, se a verticalização decidida anteriormente estava em vigor por uma decisão do próprio tribunal e uma lei revogou essa decisão e foi no período dentro de um ano, a menos de um ano das eleições, significa que não teria valor. Mas eu me surpreendo, deputado Chico Vigilante, com quantas decisões o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, as decisões judiciais estão inserindo mudanças, confundindo o processo eleitoral que, via de regra, deve ser elaborado e trabalhado com antecedência. Eleição não pode ser uma coisa que aconteça da noite para o dia, cujas regras possam ser alteradas a cada dia, deixando tanto o eleitor confuso quanto o próprio candidato ou os próprios partidos. E o que a gente percebe, senhor presidente, é que com as mudanças que a cada momento o TRE processa, gera todo um desconforto e toda uma insegurança, até mesmo no comportamento que os partidos e que os candidatos devem desenvolver perante o eleitor. Vou citar alguns exemplos. A lei eleitoral garante que no dia da eleição o eleitor vai poder identificar em seu vestuário a sua preferência. Ele pode perfeitamente, através da sua roupa, do seu vestuário, está escrito na lei, identificar a sua preferência no sentido de escolher o candidato que ele deseja apoiar ou votar. E, no entanto, uma decisão atual está proibindo o uso das chamadas melequinhas ou das preguinhas. Quer dizer, se eu posso, no dia, praguinha, né? Se eu posso, no dia, não, dizem que é porque prega, e outros dizem que é uma praga. Eu não sei o que nome pior do que poderia ser dado. Mas esses adesivos de roupa, como se fosse um bottom de papel, o eleitor, no dia da eleição, pela lei, ele pode se pronunciar. E por que ele não pode se manifestar no período da eleição? Quer dizer, se o período da eleição, o dia da eleição, é um dia onde as restrições são maiores, por exemplo, não pode haver boca de urna, não pode haver manifestações com bandeiras, não pode haver uma série de coisas, porque o dia da eleição é o dia em que o período da campanha já não pode existir mais. Ou seja, um dia antes das eleições, haverá a suspensão de todo o processo de convencimento dos eleitores. O eleitor que quiser optar por indicar no seu vestuário o candidato que ele deseja apoiar, poderá fazê-lo. Mas agora, a decisão que está prevalecendo é de que não pode em hipótese alguma. Então, imagina um candidato que, sabendo que era possível fazer esse tipo de trabalho, há um ano antes se organiza, se prepara e até mesmo não encomenda o produto porque ele não foi ainda homologado a sua candidatura, mas quem sabe adquire algum material que poderá ser utilizado a posteriori. Aí vem uma decisão a menos de um ano das eleições, na verdade nós estamos a 2 meses da eleição, e modifica tudo. Eu acredito que se a experiência de moralizar a eleição, de não permitir que a cidade fique suja, de não permitir atitudes que possam comprometer a isenção do processo eleitoral, especialmente aquelas ações que impliquem no abuso do poder econômico, isso tudo é positivo, mas que essas regras e que todas as demais definições, vou concluir, e todas as demais
definições sejam feitas em tempo hábil para que haja o processo legítimo, autêntico, claro, de como o candidato deve se manifestar perante o eleitor. Eu fico preocupado quando um poder se torna obrigado a fazer o papel de um outro poder. O Congresso Nacional, o deputado Chico Vigilante, delegou ao Judiciário a responsabilidade de regulamentar as eleições. E aí eles estão baixando normas como se fossem decisões legislativas. E nós ficamos à mercê de alterações que são feitas de um dia para o outro, sem que os candidatos tenham previamente o conhecimento necessário para viabilizar ou se adaptar a essas decisões. Então eu faço aqui as minhas considerações, acho que é uma experiência saudável moralizar o processo eleitoral, evitar o abuso do poder econômico, mas o princípio da anualidade deve ser estendido também ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral, para que a eleição não se torne uma coisa confusa. Era o que eu queria me manifestar. Muito obrigado pela tolerância de Vossa Excelência, senhor presidente. Com a palavra, deputado Pedro Passos, respondendo pela liderança do PMDB. Água. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes, jornalistas. Senhor presidente, ao cumprimentar os colegas pelo reinício dos trabalhos, eu trago um requerimento, senhor presidente, solicitando a realização de audiência pública para discutir a questão da derrubada de casas na colônia agrícola Vicente Pires, noticiada amplamente pela imprensa, que gera em toda a região um alarme na população. Há notícias de derrubada premente de mais de 1.000 residências, afetando aí mais de 10.000 pessoas. Eu acho que esta casa, senhor presidente, senhores deputados, não pode se omitir diante de tamanha absurdo, senhor presidente. Olha, veja bem, não é possível agora, depois de tanto tempo, as pessoas morando, construindo as suas casas com a dificuldade que tiveram, serem surpreendidas com a determinação estapafúrdia desta, de se derrubar 1.000 casas de pais e mães de famílias, deputado Chico Floresta. Então eu estou requerendo audiência pública a ser realizada pela Comissão de Meio Ambiente, deputada Érica, para que a gente cobre da SEMAR, do IBAMA, do Ministério Público, da CAESB, esclarecimentos e providências no sentido de tranquilizarmos as famílias. Tem lá hoje, senhor presidente, milhares de pais e mães sem dormir, preocupados se terão as suas casas derrubadas ou não. E mais, senhor presidente. O deputado Vigão está solicitando uma parte do seu tempo. Pois não. Aí, se Vossa Excelência pudesse concluir. Pois não. Eu fiz essa concessão extraordinária. Ok, senhor presidente. Por último, senhor presidente, eu trago aqui também a dúvida se não está havendo um procedimento, no mínimo estranho, com relação à empresa geológica. Esta empresa está sendo acusada pelos moradores de que o IBAMA exige que se contrate esta empresa geológica para resolver os problemas ambientais. Não é uma nem duas vezes, são inúmeras as notícias que já tive, senhor presidente, de que o IBAMA faz a exigência da presença desta empresa para a elaboração do EIA-RIMA. Na colônia agrícola Vicente Pires, deputado Augusto Carvalho, eu falei com ele mais cedo, cobraram dos moradores, deputado Chico Floresta, R$1.700.000 para se fazer o estudo de impacto ambiental. E exigiu-se
que se fosse essa empresa, a mesma que foi exigido que se fosse no Alto Colorado. Então é importante, para que não aconteça outro problema desse que a gente vê envergonhar o país aí, que essa exigência por trás dela não tenha aí qualquer tipo de maracutaia, qualquer tipo de favorecimento. Eu acho que os moradores já sofreram muito, não se justifica mais a manutenção dessa situação angustiante e muito menos permitir, deputado Chico Vigilante, que uma população já tão sofrida, já tão judiada, agora seja extorquida por empresas pré-determinadas. É isso, senhor presidente. Eu gostaria de reiterar a urgência deste requerimento de audiência pública para que a gente possa esclarecer a população, senhor presidente. Deputado Vigão, concluindo o tempo da liderança do PMDB. Obrigado, senhor presidente. Esse negócio vai ser mó escândalo. Senhor presidente, senhores parlamentares, pelo relevante papel que desempenha como geradora de vida, referência segura na formação e educação dos filhos, esposa, companheira, batalhadora e tantas vezes arrimo de família, a mulher, especialmente aquela carente de recursos financeiros, merece e necessita da atenção especial do poder público frente às dificuldades que muitas vezes a colocam diante de um dilema: gastar o pouco que tem com a alimentação de seus filhos ou pagar passagens de ônibus. Por essa razão, senhor presidente, eu acabei de entrar nesse exato momento nesta casa com um projeto de leis que permite que todas as mulheres do Distrito Federal possam utilizar de transporte público fora dos horários de pico gratuitamente. Por que disso? Porque nós precisamos exigir do governo que volte o caixa único nos transportes dessa cidade, que é debilitado e que é caro para as pessoas que residem nessa cidade. O nosso urbanista Lúcio Costa, ao conceber a cidade satélite do Distrito Federal, certamente não levou em conta a distância existente entre uma cidade satélite e outra. Nós sabemos hoje, por exemplo, que uma pessoa que sai do Gama para chegar na cidade satélite de Planaltina, principalmente depois da instalação de radares nas vias públicas de acesso, chegam a gastar seguramente 1 hora nos veículos como ônibus e vans. O IPK do Distrito Federal, senhor presidente, que é o índice de paradas por quilômetro na cidade por usuários, ele é o mais desfavorável da história dos transportes públicos do Brasil. Os ônibus ficam superlotados entre os horários de 5h30 da manhã até as 8h30, 9 horas da manhã. E começam novamente a ter uma movimentação a partir das 16 horas, 17 horas. Portanto, no horário compreendido entre 9 horas da manhã até as 17 horas, essa lei, senhor presidente, proposta por mim, será contabilizado pelo Caixa Único, cujos recursos não ultrapassarão sequer a 1 centavo, porque umas empresas ganham bastante para cobrir a falha suficiente de outras. Portanto, as mulheres, pelas razões que eu aqui expus, poderão contar com esse transporte gratuito a partir das 9 horas da manhã até as 17 horas, para visitar a família, para visitar os filhos, porque como geradora, como principal responsável pela manutenção do lar, as mulheres não necessitarão mais pagarem passagens nesse horário compreendido no
palavra, deputado Exalci Lucas. Augusto, depois você. E aí, tem votação ou não? Tudo bem? Som. Senhor presidente, senhores parlamentares, servidores dessa casa. Senhor presidente, eu quero aqui registrar que a bancada do PFL protocolizou agora um projeto de decreto legislativo concedendo o título de cidadão honorário de Brasília pós-mortem ao senhor José Gomes de Oliveira Filho. O senhor José Gomes, deputado Chico Vigilante, era o DAG da administração de Brasília, foi DAG da administração de Brasília e depois de Taguatinga. E ele é realmente o símbolo da perseguição, da coação, da chantagem, das coisas que estão acontecendo neste momento na questão eleitoral em Brasília. O senhor José Gomes, depois de 6 anos prestando serviço a este governo, foi exonerado na quarta-feira e na segunda-feira teve um infarto e faleceu. E muitos servidores do Distrito Federal, todos os dias, estão olhando o Diário Oficial, numa angústia, no desespero, temendo ser demitidos, porque todos os dias existem realmente pressões, perseguições, e muitos estão sendo exonerados neste momento. Então eu quero dizer que registrar novamente o que está acontecendo, e a governadora não está sabendo ainda diferenciar o que é governo e o que é campanha. Quero dizer também que eu ainda não recebi nenhuma notificação, acho que todos lembram, que no final de junho a governadora disse que estaria entrando com um processo contra mim em todos os jornais. Quero registrar que ainda não recebi nenhuma notificação e estou aguardando para que eu possa responder item a item daquilo que for colocado neste processo. Então, senhor presidente, era isso. E continuo defendendo que a governadora deveria desincompatibilizar para que possa fazer uma campanha isenta, para que não haja realmente a mistura do que é governo e o que é campanha. Era isso, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Eurides Brito. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu não poderia deixar de passar esta primeira sessão do nosso segundo semestre e último ano desta legislatura sem dar uma palavra de saudação à nossa líder, deputada Evelise Lombre. A governadora do Distrito Federal a indicou, conforme foi lido nesta tarde, como líder da bancada de governo, e eu quero, em meu próprio nome, em nome de nossa bancada, parabenizar a colega Evelise Long, que é alçada à função de líder do governo, diga-se de passagem, função espinhosa, que exige paciência, competência, muitas vezes surdez, em outros momentos cegueira, mas na verdade tenho certeza que a deputada Evelise Long saberá exercer com toda a eficiência, com todo o equilíbrio, como o fez em todos os cargos e funções que assumir. Então, não só como parlamentar, como mulher, mas principalmente como membro do PMDB, eu quero dar as boas-vindas à colega Evelise Long e desejar a ela sucesso nesta nova missão que lhe foi confiada, com a certeza absoluta de que ela saberá exercer
bem o seu papel, com paciência, enfim, com todos os atributos que são exigidos de um líder. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, deputado Augusto Carvalho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu também gostaria de externar à deputada Ivelise Long os meus cumprimentos pela missão que terá a desempenhar aqui nessa casa como líder do governo. Deputada Ivelise Long, aceite os nossos cumprimentos, esperando que a sua capacidade de conciliação e de liderança possam ser a marca dessa sua gestão como líder da bancada majoritária. Senhor presidente, eu gostaria de, ao mesmo tempo em que apoio a proposta do deputado Pedro Passos, no sentido de que possamos convocar uma audiência pública. Não, você pediu que na primeira semana você resolvia isso, rapaz. Não estou conseguindo disputar com o plenário, senhor presidente. Mas, apoiando a proposta do deputado Pedro Passos, estava me referindo exatamente a isso, deputado, pela Comissão do Meio Ambiente, e o deputado Chico Floresta também integrante daquela comissão, a deputada Eliana Pedrosa, também integrante da Comissão do Meio Ambiente, tenho certeza que não se furtará a acolher essa proposta apresentada pelo deputado Pedro Passos, no sentido de organizarmos uma audiência pública em que todos os protagonistas envolvidos em relação às derrubadas e à questão as questões ambientais que estão sendo invocadas para retardar a regularização do condomínio lá das casas de Vicente Pires, que tudo isso aí possa ser debatido amplamente, envolvendo o IBAMA, envolvendo a Secretaria do Meio Ambiente, o IDAB, enfim, todas as instituições que estão diretamente afetas a essa problemática. Então, deputado Pedro Passos, acho que é importante a sugestão de Vossa Excelência e espero que possamos, no mais curto prazo de tempo, fazermos esse debate. Deputado Jean Argelo também, que aqui está apoiando essa proposta. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, eu gostaria de pedir o apoio da maioria, pelo menos aqui dos pares presentes, particularmente da deputada Ivelise Long, para decreto legislativo que apresentamos ainda no finalzinho do primeiro semestre, deputado Pedro Passos, sustando um decreto baixado pelo governo do Distrito Federal, pelo qual extingue a Escola Normal de Brasília. Eu não entendo quais as razões que podem levar o governo, que está há poucos meses de ter o seu mandato também extinto, a não ser que a governadora esteja tão convicta da sua reeleição, que possa se dar a esse despautério, na minha opinião, de extinguir a Escola Normal de Brasília. Depois de ter extinto as diversas escolas normais nas diversas regiões administrativas, a Escola Normal de Brasília, que é emblema da escola pública de qualidade, que já foi a marca do GDF, ou do Distrito Federal, vem agora o governo propondo pura e simplesmente a extinção e, dessa forma, frustrando todo um conjunto de profissionais da educação que sempre esteve comprometido com a discussão do futuro pedagógico de Brasília, tendo sempre a Escola Normal como referência. Aqueles que acreditavam que seria criado o Instituto de Ensino Superior na sucessão do fim da Escola Normal de Brasília, senhor presidente, estão absolutamente decepcionados com a medida de força inexplicável, ao mesmo tempo em que retalhos da Secretaria de Saúde e outros órgãos de governo já estão sendo praticamente, deputada Eliana Pedrosa, estão sendo alojados, como se ali fosse um mero depósito de pedaços da administração pública que não caibam em seus específicos lugares. Deputado Peniel Pacheco, já ali, lá na Escola Normal, querem enfiar de qualquer maneira partes da Secretaria de Saúde, por exemplo, a COMP,
esse segmento que trabalha com apoio psicológico a crianças e adolescentes que têm deficiências. Já estão, como depósitos humanos, senhor presidente, julgados lá na Escola Normal de Brasília. Conclua, deputado. Estou concluindo, senhor presidente, pedindo a Vossa Excelência e a todos que se sensibilizam com a Escola Normal de Brasília, que é um emblema da educação pública de qualidade e, ao mesmo tempo, integrante da parte tombada de Brasília, enquanto patrimônio cultural da humanidade, que nós possamos evitar, sustar essa decisão, que é incompreensível sob todos os aspectos. Essa proposta, senhor presidente, espero que tenha acolhida para que no Colégio de Líderes possamos colocá-la como um dos itens da pauta de votação que há de ser articulada pelas lideranças juntamente com a liderança do governo. Muito obrigado. Bem, deputado Augusto Carvalho, também quero me pronunciar acerca da proposição do deputado Pedro Passos. Eu mesmo me disponho, eu acho que nós devemos fazer a nossa reunião lá em Vicente Pires. Acho que vários parlamentares terão interesse, acho que é um assunto importante. Eu, como vocês sabem, defendo a questão ambiental, mas estarei lá para verificar realmente se todos os critérios técnicos foram efetivamente adotados para chegar a esta conclusão de derrubada das 80 casas. Então, me soma a iniciativa senhor presidente, do deputado Augusto. Mais de 1.000 casas estão na lista de derrubada, mais de 1.000. Eram 800 originalmente, depois, a informação é que mais 200 foram construídas após o termo de ajuste de conduta ter sido firmado. Senhor presidente, mas no estudo eram 840 casas. Eu também me junto a essa questão, senhor presidente, tendo em vista que lá é o que o senhor falou. Vamos verificar todos os critérios, que é um absurdo. O que estão falando é um absurdo, porque ninguém pode falar em 1.000 casas impunemente. Uma pequena cidade de qualquer interior do nosso país é uma cidade pequena, de derrubar 1.000 casas. Vamos lá todos, vamos levar a Câmara Legislativa para lá, verificar em loco o que está acontecendo. Seria interessante, inclusive, que nós tivéssemos acesso ao EIA-RIMA. Então, eu pediria ao deputado Augusto Carvalho, como presidente da nossa comissão, que ultimasse entendimentos com aquela comunidade, também com a Secretaria de Meio Ambiente, para que nós tivéssemos acesso ao EIA-RIMA e que nesta reunião nós pudéssemos verificar tecnicamente as conclusões e por que se levou a esta situação. Senhor presidente, a nível com a de sugestão palavra, também, só questão de ordem, apenas uma parte, senhor presidente, de 1 minuto. Calma. Augusto Carvalho, é que só já tem a rima pronto na Terra Cap. Só nível se eu pegar o IARIMA lá para a gente poder verificar. Senhor presidente. Com a palavra, vamos esperar o deputado Paulo Tadeu, em seguida passa a palavra para a Vossa Excelência. Com a palavra, deputado Paulo Tadeu. Bem, senhor presidente, eu quero também, em nome da liderança do Partido dos Trabalhadores aqui nessa casa, fazer uma saudação ao retorno dos trabalhos nesse semestre, um semestre especial para o povo brasileiro, porque sabemos que vivemos no momento em que a nossa população irá às urnas para eleger os seus representantes. E aqui no Distrito Federal, senhor presidente, o povo vai eleger um presidente da República, um governador, um senador, 8 deputados federais e 24 deputados distritais. É claro que todos nós estamos trabalhando e torcendo para que haja uma boa escolha da população do Distrito Federal para com seus representantes. Até porque nós sabemos que uma escolha correta significará uma melhoria na vida da nossa população. Mas uma escolha errada pode significar também uma piora na qualidade de vida de uma cidade que já vive políticas públicas literalmente combalidas. Porque, deputado Chico Floresta, por onde a gente anda nessa cidade, há um claro sentimento de desrespeito e discriminação com a população de nossa cidade que precisa utilizar o serviço da saúde pública. É impressionante o caos que se instalou na saúde pública dessa cidade. Mas se sairmos da saúde e se nós verificarmos a educação pública do Distrito Federal, verificaremos o mesmo caso. Escolas públicas ainda de madeirite,
Escolas que muitas vezes sequer têm papel higiênico, deputado Pedro Passos, para o atendimento das nossas crianças e da nossa juventude. E nós sabemos que a população anseia para que os seus representantes modifiquem essa realidade. E o transporte público, que é o mais caro do país e o pior transporte também do nosso Brasil. Um transporte que desrespeita o cidadão diariamente. E digo mais, deputado Chico Vigilante, o idoso e o deficiente que precisa utilizar o transporte público é diariamente desrespeitado. E se nós começarmos a analisar áreas de segurança, de geração de emprego, nós temos que apostar que a população de Brasília vai escolher bons representantes no dia 1º de outubro. E que esses representantes terão um compromisso, primeiro, com o conjunto da população. Até porque, hoje, boa parte do desgaste que essa casa vive porque a população não está percebendo no seu dia a dia os seus problemas resolvidos. Problemas básicos, como educação, saúde, segurança e por aí vai. E nós temos a clareza e a certeza de que poderemos sim construir alternativas viáveis para o Distrito Federal. Vossa Excelência, deputado Chico Floresce e Vossa Excelência, deputado Pedro Passos, falavam aqui agora nesse momento a respeito da situação da derrubada de casas lá em Vicente Pires. Essa é a situação que ninguém deseja. Ninguém deseja. Tenho certeza que seja o governo do Distrito Federal, seja o governo federal, seja as autoridades públicas, ninguém deseja derrubar, em hipótese nenhuma, casa residencial das pessoas. Mas também ninguém deseja, e aí o equilíbrio é necessário, que o nosso meio ambiente seja destruído. Que as nossas nascentes, que as nossas reservas ambientais sejam destruídas, porque isso vai destruir a própria vida das pessoas. E eu quero aqui me somar também à preocupação dos nobres parlamentares, no sentido de construirmos uma ação para que a gente possa dar o equilíbrio necessário entre a vida que nós queremos preservar no nosso meio, bem como também o bem material das pessoas. Então, senhor presidente, voltamos a essa casa no mês de agosto. Também queremos saudar a líder do governo nessa casa, deputada Invelise. Da bancada do Partido dos Trabalhadores, Vossa Excelência pode ter a certeza absoluta que nós iremos agir de maneira muito responsável para com o povo e para com o Poder Executivo do Distrito Federal. Naquilo que for bom, naquilo que for correto, nós estaremos se somando à votação de matérias de interesse da população, mas naquilo que não for bom, naquilo que não for correto, nós estaremos nos opondo, como fizemos desde o primeiro momento. Então essa será a posição do Partido dos Trabalhadores, se colocando como oposição, e não oposição de conveniência, não oposição de véspera de eleição. Seremos oposição, como fomos desde o primeiro momento, sabendo do nosso papel como parlamentar, e estamos aqui a serviço da população do Distrito Federal, para que a gente possa encontrar soluções para os problemas graves que a população enfrenta nos dias de hoje. Então, é essa a nossa intervenção, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, nos colocando à disposição para a construção de uma Câmara que orgulhe o povo do Distrito Federal e, é claro, que resolva os problemas da nossa comunidade. Era isso, senhor presidente, deputado Chico Floresta. Senhor presidente. Questão de ordem, deputado Pedro Passos. Senhor presidente, eu quero apenas cumprimentá-lo pela sugestão de realizarmos a audiência pública lá em Vicente Pires. Vossa Excelência está de parabéns. Eu acho que nós devemos levar uma satisfação à população ao local, registrar a preocupação do deputado Paulo Tadeu com o meio ambiente, que é a preocupação de todos nós, claro, que vivemos aqui e que desejamos um futuro saudável para nossas famílias, para o nosso povo, mas dizer que esse assunto, deputado Chico Vigilante, meio ambiente, não pode continuar sendo usado para extorquir as pessoas, para chantagear, ameaçar, amedrontar de forma hipócrita e mentirosa, como vem sendo usado sistematicamente. Basta dizer, deputado Chico Vigilante, que o condomínio, viu, Paulo Tadeu, de maior sensibilidade ecológica, de maior fragilidade ecológica, que é o do Tororó,
está autorizada ambientalmente. É a beira da cachoeira mais bonita, é um monumento histórico da cidade, é um monumento ambiental da cidade, áreas de grande sensibilidade ecológica, o IBAMA autoriza. Nós precisamos averiguar isso, que essa questão de meio ambiente não continue sendo usada de forma mentirosa, hipócrita e com suspeitas de corrupção para se resolver esse problema. E, principalmente, que não se atormente a população de forma mentirosa com isso. Eu acho que isso será muito bem tratado, senhor presidente, nessa audiência. É uma oportunidade para que a gente esclareça e levante essas dúvidas. No mais, senhor presidente, eu gostaria apenas de lembrar e solicitar que esta casa, no final do semestre passado, e o deputado Paulo Tadeu, como líder do PT, também tem esse compromisso, que nós encaminhemos a votação dos PDLs, do PDL de Planaltina e principalmente o do PDL do Guará, que nós discutimos, debatemos e encerramos o semestre nos comprometendo perante a opinião pública que na primeira semana nós submeteríamos à discussão e votação o PDL de Planaltina e o PDL do Guará. Aí então o líder do governo, deputada Eliana Pedrosa, assim encaminhou e eu solicito à deputada Evelise a inclusão na pauta do PDL de Planaltina, inclusive compromisso da senhora deputada Evelise, meu, do deputado Benício, que fizemos audiência pública em Planaltina, e compromisso de nós todos, como líderes, como parlamentares, de submeter esses processos à discussão e votação. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência, senhor presidente, a inclusão na pauta e na ordem do dia do PDL de Planaltina e do PDL de Guará. É a minha solicitação, senhor presidente. Deputado Pedro Passos, em relação à afirmação de Vossa Excelência da corrupção, acho que nós deveríamos abrir uma investigação, porque, a que eu saiba, o processo de formalização do estudo de impacto ambiental passa pela Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Distrito Federal. Então, acho uma denúncia gravíssima, né? Vossa Excelência afirmar que indícios de corrupção e que isso deve ser investigado. Isso deve ser profundamente investigado, porque não faz parte da questão ambiental fazer corrupção. Não faz parte. Agora, se há indícios, nós devemos averiguar a fundo. Então, a minha sugestão, a minha proposta, que foi, ao final, acatada, de irmos todos ao Vicente Pires, também pode buscar mais informações acerca desses indícios que Vossa Excelência afirma possuir. E dizer que eu, particularmente, quero apurar a fundo, porque nós não podemos contaminar todo um debate que nós fazemos da questão ambiental, que tem passado ao largo de todas essas crises políticas que o país tem vivido, que Brasília tem vivido, não é? As pessoas que atuam na área ambiental são geralmente pessoas abnegadas, pessoas que querem proteger aquilo que essa cidade possui de mais bonito, que é esse plano original que garante qualidade de vida para todos, não só agora, mas no futuro. São pessoas que dedicam as suas vidas à proteção dos córregos, dos rios, das nascentes, das áreas que não devem ser tocadas, que devem ser preservadas, as reservas ecológicas, as estações ecológicas. Nós não podemos, como o senhor falou, nós não podemos associar estas pessoas a qualquer indício de corrupção. Então, para que não paire uma dúvida genérica no ar, seria importante que nessa reunião Vossa Excelência fosse mais preciso e mostrasse dentro do GDF, porque é a Secretaria do Meio Ambiente, a SEMAR, que organiza o termo de referência para qualquer estudo de impacto ambiental, que diga mais claramente que indícios são esses para que possam ser apurados. Senhor presidente, Vossa Excelência tem razão. Eu acho que realmente tem que esclarecer isso e apurar, mas quero adiantar a Vossa Excelência que, não obstante podermos investigar todo o processo, inclusive na Secretaria de Meio Ambiente, mas essa dúvida paira sobre as licenças do IBAMA. Esta acusação está pautada sobre as licenças do IBAMA. E é claro que a questão do meio ambiente é uma questão nobre, como também, senhor presidente, a questão da saúde pública. Ninguém é que ia imaginar que tinha um bando de ladrão saqueando os cofres públicos, comprando ambulância. Não significa porque a causa é nobre, não tem ladrão roubando. A causa da saúde é uma causa nobre. E tinha um bando de ladrão saqueando o dinheiro com pretexto de comprar ambulância. O que eu estou dizendo é que a causa do meio ambiente é nobre, mas suspeita-se que
por trás dessa causa nobre, tem um bando de ladrão extorquindo a população, chantageando e intimidando com pretensas questões de ordem ambiental. Vossa Excelência tem razão, acho que deveremos transformar essa audiência pública numa CPI, investigar todo o processo do começo ao fim, principalmente as licenças referentes à APA do Planalto, autorizadas pelo IBAMA, que estão eivadas de suspeitas de toda ordem, de favorecimento, de chantagem, de extorsão e de cobranças de preço exorbitantes por empresas que são colocadas sob exigências para que se conceda essas licenças, senhor presidente. Bem, eu não posso deixar de novamente tocar nesse assunto, deputado Pedro Passos, porque, ao que me consta, o IBAMA não interfere na definição de empresas que vão fazer os estudos de impacto ambiental. Isso é feito pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, eu acho que agora, realmente, há um interesse muito forte de que nós averiguemos tudo o que está envolvido, não só no caso de Vicente Pires, mas, eventualmente, de outras licenças ambientais. O processo de contratação das empresas é um processo privado, é um processo que não está articulado com o poder público. Então, se está havendo esses desvios, há um interesse profundo nosso de averiguar, de colocar, de expor qualquer fragilidade ética que, porventura, esteja ocorrendo nesta área. Pelo menos eu garanto que é o interesse da grande maioria das entidades, das ONGs, daqueles que fazem a questão ambiental por abnegação e por achar que, com isso, estamos construindo uma cidade melhor. Com a palavra, a deputada Evelise Long, pela liderança do governo. Senhor presidente, senhores parlamentares, venho hoje com muita satisfação a essa tribuna para dar as boas-vindas a todos nós no retorno às nossas sessões plenárias e não só aos parlamentares, a todos os assessores da casa, servidores, jornalistas, o plenário que aqui está, né, a população que está aqui nos ouvindo, e dizer que é com muita satisfação que nós assumimos a liderança de governo. Sinto-me extremamente honrada em dar continuidade ao trabalho já de outras pessoas que passaram por essa liderança de governo. Em especial, me permitam, né, enaltecer o trabalho das mulheres que foram líderes, deputada Eurides Brito, deputada Nilceia Machado, deputada Eliana Pedrosa, que com muita seriedade, com muita competência, desempenharam o seu trabalho de conciliação, que na verdade é esse o papel do líder, né, de buscar fazer com que através do diálogo, através dos valores maiores e principais daquelas necessidades da população, possa pautar todo o seu desenvolvimento do seu trabalho, atendendo não apenas as vontades e as exigências necessárias para tocar a máquina de governo, mas também e principalmente para aquilo que seja necessário para a sociedade. Gostaria também de agradecer as palavras dos parlamentares que me antecederam, dizer que eu conto com certeza com o apoio de todos. Sinto, e já fui perguntada bastante sobre isso, sobre o momento atual, sobre a questão, né, da campanha, e eu acho que isso em nada irá prejudicar os nossos trabalhos, porque nós aqui todos temos muita consciência, muita responsabilidade para um mandato que a população nos deu até o dia 31 de dezembro. E se estamos todos nós também preocupados em garantir a continuidade nessa casa, depende sim de tudo aquilo que nos empenharmos, que desenvolvermos e aprovarmos para que seja um benefício àqueles que confiam no nosso trabalho. Gostaria também de agradecer bastante a confiança depositada em mim pela governadora do Distrito Federal, a governadora Maria de Lourdes Abadia, mulher que eu tenho um respeito extremamente grande pelo trabalho que desempenha, não só de hoje, pessoa pública de nome renomado, que já tem feito bastante por Brasília e que tem sido, sim, uma lutadora nos benefícios e nos ganhos que nós mulheres temos tido, né, na questão profissional. Ela, como uma das primeiras administradoras regionais de uma cidade em formação, que é Ceilândia, e depois como deputada constituinte, deputada também desta casa, escrevendo nossa lei orgânica, tem escrito a história dessa cidade com muita capacidade, com muita responsabilidade e, portanto, ser indicada por ela para ter essa função de líder, muito me honra. Gostaria também, é claro, de agradecer juntamente ao próprio governador Roriz, porque eu acho que
uma coisa que nós não podemos ser nunca é ingrato. E todas as oportunidades que nós temos tido, não só eu como pessoa, mas nós, principalmente nós mulheres, temos tido no governador um horrorismo, sempre um incentivo extremamente grande para que possamos ocupar cargos que, não pela nossa condição feminina, mas principalmente pela condição de capacidade, seriedade e responsabilidade que temos demonstrado ao longo do tempo. Agradeço também a todo o apoio que tenho certeza que receberemos e temos recebido até hoje do secretário José Flávio, secretário parlamentar, que faz a ponte nossa e o Executivo, trazendo, sim, sempre a essa casa aqueles assuntos que são mais urgentes para que possamos votá-los e tocá-los adiante. E quando me perguntam, e isso tem sido feito todos os dias, se é uma missão espinhosa, eu digo o seguinte: como que nós vamos tocar? Eu digo que tudo na vida, se nós levarmos com seriedade e serenidade, fica muito fácil. E também nada melhor do que não sofrer por antecipação. Se os problemas surgirem, vamos discuti-los de forma responsável, de forma respeitosa e atendendo aos interesses de todos que aqui estão. Quanto a divisões que se fala de base de governo, eu não acredito que isso possa influenciar em qualquer decisão dessa casa e não deva influenciar. Porque eu acho que, acima de qualquer coisa, está a população que nos colocou aqui dentro e que espera muito de nós. Verifico e vejo, às vezes, deputado Exalci, a preocupação, muitas vezes a sua indignação em relação a algumas questões, algumas pessoas que o senhor coloca aqui, que teriam sido exoneradas, mas também não estou aqui para ser advogado de defesa de ninguém, né? Mas eu acho que cabe salientar também que quando ocupamos cargos públicos e quando ocupamos cargos chamados de confiança, o nome já o diz com muita clareza, são lugares onde as pessoas depositam em nós a confiança do trabalho, a confiança de se tocar dentro dos princípios adotados por aquela administração pública. E talvez nós não possamos aqui estar dizendo que a governadora estaria tratando isso de uma forma eleitoreira, porque não o é, a conheço bastante para poder afirmar dessa forma, e sim, de pessoas que talvez não tenham desempenhado da forma como ela gostaria o trabalho que tem desempenhado. Mas ficaremos atentos, sim, para que toda e qualquer colocação dos parlamentares seja levado até a dirigente de governo e possamos, sim, lá, dirimir as dúvidas e fazer com que todos os servidores, não importa partido, não importa cor, não importa gênero, são servidores e, se estiverem desempenhando bem suas atividades, com certeza permanecerão nos seus cargos até o dia que forem necessários e que o seu trabalho também for apresentado de forma razoável e até o momento que também eles queiram participar. Ficaremos atentos, sim, a isso, né? Levaremos as suas preocupações à senhora governadora, no sentido de que possamos saber as razões e, com certeza, posso lhe afirmar, não são eleitoreiras, porque conhecemos muito bem a forma que ela trabalha, a maneira como ela tem conduzido os seus trabalhos, né, naquele executivo. Então, era o que gostaríamos de colocar. Em termos de pauta, a gente tem sido perguntado, mas isso foi definido entre nós, todos os líderes, como sempre pelo diálogo, de que nós temos projetos do Executivo que já estão listados como prioridades, como, por exemplo, o Plano Diretor do Guará e de Planaltina, colocado pelo nobre deputado Pedro Passos. Pois não? Estou concluindo, senhor presidente. Onde nós, inclusive, no Plano Diretor do Guará, já tínhamos tido um consenso no final do semestre de que precisaríamos do mês de julho para avaliarmos, o substitutivo apresentado com as emendas dos parlamentares e que, então, logo retornássemos os trabalhos nesta casa, nos debruçaríamos para que pudéssemos tirar as dúvidas que, porventura, ainda existissem e pudéssemos, sim, dar àquela comunidade uma resposta aos seus anseios, às suas vontades, não só de Guará, mas também de Planaltina, que participaram ativamente de todo o processo, através das audiências públicas, e precisam, sim, ter uma resposta desta casa. Então, no mais, eu agradeço, desejo a todos nós um excelente trabalho nesse segundo semestre, que seja sempre, né, coroado de êxito para todos nós, que possamos, sim, na nossa caminhada, né, ter os nossos debates de ideias, que
que com certeza às vezes não são os mesmos, mas as divergências são apenas no campo das ideias, mas que possamos sempre ter uma convivência amistosa, uma convivência respeitosa, como tem sido de praxe nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Evelise, eu também, representando a mesa diretora, quero externar o nosso posicionamento de felicitações pelo cargo que Vossa Excelência passa a ocupar, desejando que seja um trabalho profícuo e, de fato, consiga unir a casa, pelo menos naquelas questões que são de interesse vital da nossa cidade. A nossa bancada, o nosso líder já externou, a nossa bancada também tem este posicionamento. Nós esperamos que o trabalho de Vossa Excelência seja produtivo do ponto de vista de atender alguns reclamos importantes da nossa sociedade. E um deles, que eu queria já adiantar, é o do processo de regulamentação em relação à lei de minha autoria, que estende a coleta seletiva de lixo para todo o Distrito Federal. A governadora Abadia sancionou a lei de minha autoria e precisamos ultimar as medidas para a regulamentação. Gostaria muito que Vossa Excelência pudesse, em um prévio contato um próximo contato com a governadora, discutir e dizer que são várias as entidades de catadores, de moradores, Conselho da Asa Sul, Conselho da Asa Norte, que querem participar dessa discussão da regulamentação dessa lei, deputado Ginhagelo, não é? Então, eu felicito mais uma vez e espero que Vossa Excelência tome uma providência em relação à questão da regulamentação da lei da coleta seletiva de lixo, que é de minha autoria. Muito bem. Senhor presidente, a questão de ordem, da mesma Com a palavra, deputado Ginhagelo. Da mesma forma, Vossa Excelência, só para parabenizar a deputada Evelise Long, que foi uma feliz revelação dessa legislatura, e tenho certeza que ela vai conduzir o mandato de líder também, esse cargo que foi colocado a ela agora, com muita desenvoltura, porque é muito preparado e, mais do que isso, tem muito boa vontade. E essa Câmara, eu tenho certeza que vai responder aos anseios da coletividade de Brasília, no seu coletivo, sem pensar só em partidos políticos. E ela é a pessoa mais do que indicada para conduzir nesse processo agora, durante esse período eleitoral, pelo seu equilíbrio, é servidora pública há muitos anos, e tenho certeza que vai desempenhar com muito denodo o cargo de líder do governo. Parabéns, deputado Evelise Long. Muito boa sorte aos votos da bancada do PTB. Com a palavra, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, só uma questão. Meu nome foi citado, só para responder a colocação da nova líder. Primeiro, Vossa Excelência tem um minuto, deputado. Quero desejar à líder realmente sucesso. Quero dizer que o PFL está pronto para votar aquilo que for de interesse do governo. Já demonstramos isso na última sessão. Apesar daquele momento o líder tinha assumido o compromisso que não haveria, a partir dali, nenhuma mais perseguições, e continua havendo. Tanto é que os casos que eu coloco aqui, eu posso pontuar e trazer na Câmara cada um. Pessoas que foram exoneradas e agora estão sendo chamadas para serem readmitidas com a condição de apoiar a governadora. Pessoas que foram agora novamente contactadas, né, sendo oferecido cargos maiores para que voltasse para o governo. Então são coisas que a gente tem como dizer nome, endereço, telefone, identidade, CPF, todos eles. Podemos fazer aqui na Câmara e trazer cada um deles aqui. Era isso, senhor presidente. Vossa Excelência tem consciência que isso é crime eleitoral, né? Que Vossa Excelência está denunciando. Senhor presidente... Com a palavra, deputado Chico Vigilante. Senhoras e senhores deputados. Eu quero, na tarde de hoje, falar de dois assuntos. Primeiro, isso que o deputado Exalcir Lucas está falando aqui, deputado Paulo Tadeu, é crime eleitoral. E o local de fazer a denúncia é aqui no plenário da Câmara Legislativa, mas tem muito mais eficácia, deputado Exalcir Lucas, formalizar perante o Tribunal Regional Eleitoral. Nós tivemos ontem uma audiência com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral a respeito da pesquisa da Soma Opinião e Mercado, que está eivada de irregularidades, de má-fé. E o presidente do Tribunal Regional Eleitoral deixou muito claro a posição dele com relação às eleições do Distrito Federal. O doutor Otávio Augusto, quando ele disse naquele momento que aquele tribunal não é de um partido, e nem pode ser. Ele é da sociedade do Distrito Federal para fiscalizar a lisura desse pleito eleitoral, para que a vontade do eleitor do Distrito Federal seja respeitada. Então, eu acho fundamental que seja formalizada a denúncia
para que o tribunal tome providências. E não tenha dúvida, deputado Isalci, que as providências serão tomadas. Mas eu quero também, senhor presidente, falar de um outro assunto muito importante, que é a questão da retomada da ação da máfia dos combustíveis do Distrito Federal, operada por proprietários de postos de Brasília que, em boa parte, na sua maioria, os proprietários das grandes redes de distribuição de combustível do Distrito Federal agem de maneira mafiosa. E isso nós já tivemos a oportunidade de denunciar aqui através da investigação que foi feita pela CPI dos combustíveis. Formalizamos a denúncia, diminuímos os preços naquele tempo e agora eles voltaram a se reagrupar e agir de maneira ilegal novamente. E ontem eu tive uma audiência com o Procurador-Geral do Distrito Federal, o homem responsável pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é o promotor Leonardo Bandarra. Levamos uma vasta documentação ao doutor Leonardo Bandarra, apontando efetivamente a ação criminosa do cartel dos combustíveis do Distrito Federal, e me dizia ontem o doutor Leonardo Bandarra que vai tomar as providências necessárias a que a população, o interesse da população do Distrito Federal seja respeitado. Porque nós vivemos numa cidade, deputado Paulo Tadeu e deputado Chico Floresta, nós vivemos numa cidade onde as pessoas andam de carro, não porque gostam de andar de carro, andam de carro porque são obrigadas, porque nós temos o pior transporte público do Brasil, está exatamente aqui na capital da República. Portanto, não é justo que as autoridades que não proporcionam meio de transporte adequado para a nossa população, que lhes priva esse direito de ter um transporte de qualidade, e depois ainda impõe essa verdadeira ação criminosa desses cartéis dos combustíveis, quando as pessoas são obrigadas a pagar o preço que eles querem. Nós temos hoje a maior margem de lucro de todo o território nacional. Aqui a margem de lucro é maior do que no Acre, é maior do que em Roraima, é maior do que no Amazonas, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Paraná, até mesmo aqui no nosso vizinho estado de Goiás e de Minas Gerais. A margem de lucro dos combustíveis é menor do que daqui do Distrito Federal. Portanto, a margem de lucro do Distrito Federal é a maior do Brasil. Você da parte da deputada... Obrigado, deputado Chico Vigilante. E lembrá-lo... Deputada Eliana, não pode ter a parte, infelizmente, deputada Eliana. Não, desse horário não. Não Desculpe. pode ter a parte. Eu dou a questão de ordem para Vossa Excelência em seguida. Chico, então. Inclusive, me alerta aqui a deputada Eliana Pedrosa de que o ICMS em Goiás é menor do que, é maior do que o do Distrito Federal. É muito maior do que o Distrito Federal. E, entretanto, o preço lá é mais barato. Portanto, qual a explicação disso? É exatamente a ação criminosa do cartel dos combustíveis do Distrito Federal, que é operado pela Gasol. Tem nome, tem endereço, tem DNA, tem CPF, tem tudo. O que falta exatamente às autoridades? Puni-los. São criminosos que operam esse sistema e que precisa ser punido. E que todos nós somos vítimas desse sistema, principalmente a classe média do Distrito Federal. Fico olhando aqui. Os jornalistas, os professores, os advogados, que têm que se deslocar constantemente por essa cidade e que não tem um transporte adequado, logo tem que andar nos seus carros, pagando esse preço absurdo que é cobrado pelos combustíveis aqui no Distrito Federal. O pedreiro sabe que tem que muitas vezes sair, sabe, o biscaiteiro que tem que sair no seu carrinho para poder fazer um serviço, pagando esse preço absurdo. Portanto, eu espero que realmente o doutor Leonardo Bandarra venha novamente a agir no sentido de impedir essa verdadeira ação criminosa do cartel dos combustíveis. E hoje, às 18 horas, eu terei uma audiência com o presidente do Tribunal de Contas da União
o doutor Adilson Mota, que é um homem de bem, que pedi para ele que, já que caiu uma liminar que tinha do Supremo Tribunal Federal, que impedia uma ação do TCU, que essa ação já foi tomada, inclusive, que é uma multa de 53 milhões em cima da BR Distribuidora e da Gasol, e a licitação dos postos da BR que estão à disposição da Gasol, eu vou pedir hoje ao doutor Adilson Mota que essa ação seja implementada a partir de agora, que a multa seja cobrada, que os postos sejam licitados para que a gente acabe com essa ação criminosa desse cartel de criminosos que operam os combustíveis aqui no Distrito Federal. São criminosos. Isso que eu estou falando aqui, abro mão da imunidade parlamentar. O que mais eu quero é que eles me chamem nos tribunais para eu provar efetivamente de que eles são criminosos. Desafio eles a me processarem para que eu possa provar nos tribunais a ação criminosa desse cartel dos combustíveis aqui no Distrito Federal, que precisa ser combatido com todo vigor, inclusive com uma ação que eu espero que seja desencadeado pela Polícia Federal do meu país. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum parlamentar inscrito, peço para fazer a leitura de expediente sobre a mesa. Mas antes, fazendo registrar em ata que nós retornamos ao horário normal de funcionamento. Tivemos uma experiência no semestre passado de funcionamento na parte da manhã e, a partir de agora, as sessões irão ser realizadas no período da tarde, iniciando às 15 horas. Então, peço a toda a nossa assessoria da mesa e aos setores que estão envolvidos com o plenário para que preparem os turnos dos servidores, tendo em conta essa última decisão do Colégio de Líderes, que é a de voltar o expediente ao horário das 15 horas. Peço ao deputado Paulo Tadeu a fazer leitura de expediente sobre a mesa. Projeto de lei do deputado Vigão assegura gratuidade no transporte coletivo urbano do Distrito Federal em horários especiais a todas as mulheres. Moção de homenagem do senhor deputado Pedro Passos, que parabeniza e reconhece a vida e trajetória do jornalista e escritor José de Paiva Neto. Requerimento do senhor deputado Pedro Passos requer a realização de audiência pública de caráter de urgência para discutir a questão da derrubada de casas na colônia agrícola Vicente Pires. Requerimento da deputada Érica Cocai requer a realização de sessão solene no próximo dia 25 de agosto, às 16 horas, no plenário dessa casa, em homenagem ao Dia do Psicólogo. Requerimento da deputada Érica Cocai requer a realização de sessão solene no próximo dia 28 de agosto, às 10 horas, em homenagem ao Dia do Bancário e ao aniversário da Central Única dos Trabalhadores e do Sindicato de Servidores Públicos Federais do Distrito Federal. Indicação do deputado Érica Cocai sugere ao administrador regional de Samambaia que desenvolva gestões junto à Secretaria de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal. Também indicação do deputado Érica Cocai sugere ao excelentíssimo senhor secretário de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal que adote as providências necessárias visando a construção de uma quadra poliesportiva na área situada entre os conjuntos 11, 12 e 17 da quadra 208 de Samambaia Norte. Indicação do deputado Érica Cocai sugere ao diretor-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal a realização de estudos de engenharia de tráfego com o objetivo de rever o trânsito na ponte Costa e Silva, que liga o plano piloto ao Lago Sul. Requerimento do deputado Érica Cocai requer o encaminhamento de pedido de informações ao presidente do Banco de Brasília, BRB. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa altera a lei número 3.881, de 30 de junho de 2006. Projeto de decreto legislativo da bancada do Partido da Frente Liberal, PFL, concede o título de cidadão honorário de Brasília, após morte, ao senhor José Gomes de Oliveira Filho. Indicação da deputada Eurides Brito, que sugere à presidência da República incluir no artigo 5º, inciso, se não me engano, IL, inciso C, da Lei 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta as leis número 10.048, de 8 de novembro de 2000 e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, os portadores de visão monocular. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
partir de agora, você vai ficar por dentro das notícias que acontecem na sua cidade. A TV Distrital divulga diariamente os atos do Poder Legislativo, as comissões feitas pelos deputados distritais e os projetos aprovados de interesse da comunidade. Com uma infraestrutura moderna, a TV mostra notícias atualizadas sobre economia, política, cultura, saúde e muito mais. Equipamentos de captação de som e imagem digitais permitem um melhor ângulo da notícia e das produções que informam e divertem o telespectador. Recursos de alta tecnologia permitem o acesso da programação através do site da Câmara. Você acompanha as votações e as leis que vão mudar o dia a dia da comunidade. Tão importante quanto a estrutura técnica é a qualificação profissional. Cinegrafistas, produtores, editores e repórteres com larga experiência fazem diariamente uma programação séria e de credibilidade. TV Distrital. O poder legislativo mais perto do cidadão. Mas disse o que, mulher? O doutor advogado lá do sindicato, ele falou que vai falar com a gente pra você se aposentar. Como é que você sabe? Ué, mas eu não pedi favor lá pro seu Gumercindo pra falar com o doutor? Pois então o doutor agora vai falar com a gente e é pra gente levar os documentos. Ah, você é teimosa mesmo, hein, Rosa? Você sabe que eu não tenho nenhum documento que sirva. Que eu trabalho desde menino, mas nunca tive carteira assinada, nem fui de sindicato nenhum. Oh, Rosa, pra que incomodar o doutor? Isso é perca de tempo. Olha aqui, perca de tempo coisa nenhuma, viu? Tá mais do que na hora de você tratar disso. Olha aqui, Rosa, eu não vou a lugar nenhum, não vou incomodar o doutor nenhum. Norato! Você vai! Tá bom. Tá bom. Vai, doutor João. Obrigado. Vamos sentar. O senhor trouxe os documentos? Ah, tá tudo aqui, doutor, olha. É que a gente tá precisando tanto dessa aposentadoria dele. Senhor Norato, o senhor vai precisar comprovar que o senhor é um trabalhador rural. E para isso, o senhor precisa de testemunhas e documentos. Olha, pra testemunha tem o Chico Felício e também o compadre Agenor. Muito bem, senhor Norato. Pelo visto, as testemunhas podem comprovar que o senhor trabalhou pelo tempo necessário para o senhor requerer a sua aposentadoria. Mas eu não tenho nenhum documento, né, que possa provar, né, doutor? Que é isso, senhor Norato? A sua certidão de casamento aqui, como é que o senhor diz que não tem documento nenhum? Olha aqui está escrito Honorato Batista Lavrador. Com esse documento, o senhor pode provar que tem direito à aposentadoria, senhor Honorato. É só levar no INSS. Se porventura tiver algum problema, então o senhor pode e deve recorrer à justiça. Porque a justiça vai ajudar o senhor a lutar pelos seus direitos. Compreendeu? Viu só, Norato? O doutor advogado falou o que eu sempre digo. Que a gente tem que lutar pelo nosso direito. É, Rosa. Dessa vez você tá certa. Ah, eu tô sempre certa, Norato. É. Olha aí. Olha o compadre Agenor. É verdade. Para comprovar o exercício da atividade, o trabalhador rural pode apresentar certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, título de eleitor, certificado de reservista ou qualquer outro documento que conste a profissão de lavrador ou trabalhador rural. Um
projeto a serviço da sociedade para manter a tradição das ervas medicinais tem despertado a atenção de alunos. Implantado em 2001, o projeto Preservar, realizado pela Farmacotécnica,